Olá, tudo bem? Eu sou Italo Paiva, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Giro de Negócios. Hoje com um convidado especial e um local especial também. Estou gravando diretamente da Argentina, em Buenos Aires, com meu novo amigo Gustavo Douville. Gustavo Douville. E ele é morador hoje aqui de Buenos Aires há 12 anos. 12 anos ele está aqui, então é quase que um nativo. Já é um nativo. Quase um portenho. E aí ele desenvolve uma atividade aqui, já conhece muita coisa, tem um bom network. Tenho certeza que com esse tempo todo já passou muitas fases, experiências, né, Gustavo? E aí ele vai compartilhar um pouquinho, dessa experiência que ele tem aqui em Buenos Aires conosco aqui no nosso episódio. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Espero que você possa compartilhar, momentos aí legais aí conosco, que o pessoal goste aí da sua trajetória. Espero que o pessoal goste da história daqui, do que a gente vai contar, como tudo aconteceu, como eu cheguei aqui, de como tudo que já mudou aqui durante esses anos que eu estou vivendo aqui, que já passamos por vários momentos desde quando eu cheguei aqui. E seguimos, temos que seguir. Gustavo, eu queria saber, para iniciar, de onde é que você é lá do Brasil, e qual foi o momento, assim, as suas experiências lá no Brasil e por que você veio morar aqui em Buenos Aires? Eu sou de Teresina. Na verdade, eu nasci no Maranhão, mas cresci em Teresina. Me formei em publicidade em Teresina, depois fui morar em São Paulo, passei uns seis anos mais ou menos em São Paulo. Trabalhei em agências de publicidade, mais focado na parte de entretenimento. Trabalhei para marcas como a Devassa, como Souza Cruz. Como profissional de publicidade? Como profissional de publicidade. Fazia os eventos, lançamentos de marca. Então eu viajava o Brasil lançando todos os cigarros novos da Souza Cruz. Fiz camarotes em Salvador, camarote do Nana em Salvador. A gente fazia camarote da Brahma no Rio de Janeiro. E depois me deu uma louca e vim morar aqui. Então tu era tipo um executivo responsável por essas campanhas, as contas dessa marca, né? De uma agência, ou a agência era sua, como era? Não, eu trabalhava numa agência, chamava G2 Brasil. Tinha uma G2 no Brasil, tinha uma em Nova York, tinha uma aqui na Argentina. Mas quando eu cheguei para morar aqui, a G2 da Argentina já não funcionava mais. Eu não era executivo de contas. Tinha um executivo de contas, eu trabalhava na parte de eventos. Às vezes eu fazia um pouco de executivo de contas, mas junto com o executivo de conta da marca. Então a gente ia visitar o cliente para poder entender mais ou menos o que ele necessitava para o lançamento daquele produto. Participava das reuniões, de briefing, de entendimento, né? Exato, para poder a gente desenhar todo o evento como é que ia ser. Então chegava na agência, entregava o pessoal da criação para fazer toda a parte de desenho técnicos. Então eu acompanhava esse processo junto com desenho técnicos e os arquitetos para a gente desenvolver todo o evento como é que ele ia ser feito. E eu entregava o evento, pronto. Esse era o meu trabalho. Que época era isso, Gustavo? Isso foi até 2010, 2011, mais ou menos, eu trabalhei com isso. Então era na fase boa, né? Não só da idade, mas também das músicas boas, das bandas boas, né? Isso, do Carnaval Bom de Salvador. Os bons camarotes, né? Os artistas da Globo. Eu lembro que a gente fazia camarote de Salvador, e eu não sei como é que ainda funciona hoje, mas o trio elétrico vinha, parava na varanda do camarote, pegava, por exemplo, o Bel, tinha uma grua que pegava o Bel, trazia o Bel para dentro do camarote e ele cantava aqui na frente do camarote. Era tipo uma logística, né? Uma engrenagem, tipo um show. Eu não trabalhava na parte, eu não fazia o camarote em si, né? Então eu trabalhava com ativações de marca. Por exemplo, para o camarote de Camarote Salvador, a gente fez a ativação da Lucky Strike. Então a gente tinha 2 espaços dentro do camarote. Um era um bar da Lucky Strike, no piso superior do camarote. E atrás, na tenda eletrônica, a gente tinha outra ativação de marca, que tinha todos uns painéis de televisões que eram sincronizados com a mesa de som dos DJs. Então, e tinha
Era uma época que você ainda podia fazer todas as publicidades de cigarro, que eu acho que hoje em dia já não se pode mais. Não sei como é que tá isso no Brasil. Aqui não se pode mais. Aqui na Argentina, quando eu cheguei, você saía para alguma balada, alguma coisa, eles perguntavam se você usava cigarro, alguma coisa, você mostrava, eles te davam o da marca deles. Isso já, hoje em dia já não se pode mais fazer. Aí fazer era dar pra Dava para poder te incentivar a usar aquele. usar o dele, né? Usar o dele. Então ele trocava o teu pelo dele. Depois tinha muitas ativações de marcas. Por exemplo, eu lembro que tinha uma aqui em Buenos Aires. Eu lembro que tinha uma cabine que você entrava e ligava com umas turbinas dentro. E saíam umas bolinhas, você tinha que pegar um monte daquelas bolinhas e várias delas eram premiadas. Então você com essas bolinhas te davam bebida, te davam cigarro. E eram várias dessas ativações que hoje em dia eu acho que já não tem mais, principalmente na parte de cigarro. Alguns dias eu tô aqui, eu tenho percebido bem que realmente, não sei se por conta do frio, muita gente até bem jovem, vem fumando, né? Fuma muito. Aqui fuma muito. Fuma muito. Eu tenho visto isso no Brasil. Quando eu fui agora tem 2 meses, mais ou menos, eu estava em São Paulo, e você já não vê mais tanto. O jovem, ele lá no Brasil, eu tô percebendo que ele tá tendo uma mudança aí de comportamento. Bom, Gustavo, aí essa sua experiência, o que foi que ele trouxe, né, de bagagem para você? Eu sei que com certeza um network gigantesco com empresários, com o pessoal do meio aí da publicidade. Mas o que foi que você trouxe aí para sua vida pessoal e profissional aí com essa experiência? E quantos anos foram nessa rotina aí, nessa sequência aí dessa atividade? De trabalho de publicidade, eu me formei em 2003, 2004. Então eu já sempre trabalhei com publicidade em Teresina. Em Teresina, aí sim, eu era executivo de contas. Fui executivo de contas da prefeitura. Fui executivo de contas que na época era a Gespisa, que eu acho que agora é, não sei como é que chama mais a concessionária de luz. Não sei. Lá tem a Enel. No Ceará é Enel. Acho que é a mesma, que privatizou. Trabalhei com o governo também do estado, fazia toda a direção, aí já era diretor de comerciais, então eu já fazia toda a direção de vídeo. E aí fui para São Paulo. Na época eu aprovei para Mackenzie e fui estudar na Mackenzie. E aí em São Paulo também, sempre na área de publicidade, trabalhei para Jack Motors, trabalhei para São Paulo Fashion Week, depois fui para Salvador fazer a Semana de Moda de Salvador. Depois voltei para São Paulo para trabalhar, que aí já foi quando eu já comecei a trabalhar na G2. E aí, eu digo assim, que foi mais que trouxe, ficou de benefício para ti dessa atividade? Todo aprendizado é entender como falar com o cliente, entender, captar coisas que às vezes o cliente não sabe te dizer o que ele quer. Então acho que a gente tem que entender o que ele quer sem que ele diga. Porque às vezes ele não sabe expressar bem o que ele está querendo, ou então entender se isso é viável ou não é viável. Porque às vezes o cara ele tem uma ideia louca de fazer uma festa, por exemplo, aeronáutica, e ele quer um avião dentro do lugar. Então não tem essa possibilidade. Eu posso criar algo cenográfico que te dê a ideia de você entrar dentro de um avião, mas sem ser um avião. Agora, você não pode dizer também sim para tudo que eles querem, porque tem coisa que não existe. É como eu te disse, o papel aceita qualquer coisa. O desenho eu posso fazer qualquer desenho, mas na prática eu até posso fazer. Agora depende também do quanto que ele quer investir. Entendeu? Tipo, se o cara tem, sei lá, 300 mil reais. Só que para colocar um avião, eu preciso de 1 milhão. Entendeu? Então é essa que a gente também tem que ter essa ideia, tem que ter esse entendimento para não fazer perder tempo, nem ele nem eu, e viabilizar aquilo que todo mundo saia satisfeito. Porque a ideia é que a marca dele apareça e ele saia feliz e o negócio dele ande. Porque também pode ser um fracasso se eu prometer tudo e na hora não cumprir nada. A expectativa, né? E agora, a minha vida vinda pra cá
foi muito louco, porque foi um giro completamente diferente. Eu venho de uma família de médicos e tinha um pouco dessa demanda familiar, um pouco minha também. Tinha uma pressãozinha pra tu ser médico também, era? Eu acho que tinha mais um desejo dos meus pais. E meu também começou a aflorar isso, tipo, por que não? Entendeu? Se, era uma ideia também de mudar de mercado. Eu via que funcionava bem, eu tinha sempre tive muito boas relações com as pessoas, de cuidar, de tudo. Eu falei, vou testar. Eu lembro que meu pai falou, vai, se não for para você, deixa. Porque não é uma coisa para todo mundo. Não é uma profissão que você trabalha num escritório por 6 horas por dia e depois você sai, desligou e você segue sua vida. Não, você vai ser médico 24 horas por dia. E eu estudei 2 anos. Aqui? Isso foi a minha vida. Isso foi a minha vida tipo assim, o objetivo de estar aqui em Buenos Aires, na Argentina, foi por conta dos estudos. Foi. Focado na área da medicina. Foi. Eu estava em São Paulo e, não sei, apareceu um anúncio, alguma coisa, tipo, estudar medicina em Buenos Aires, como todo. Isso, sem vestibular, sem não sei o que, tá bom. Falei com meus pais, tá, vamos testar. E aí eu vim, e não são todas flores, como eu disse, você vai estudar em Buenos Aires sem vestibular. Tá bom, não tem um vestibular, isso é verdade, não tem. Tanto na pública como na privada. Só que para você entrar, principalmente na privada, na pública, é muito difícil. É 1 ano e meio, mais ou menos, de aulas, de provas que você tem que aprovar. Você não tem um vestibular como o Brasil, você não compete com outras pessoas, você compete com você mesmo. Só que é muito difícil. Por exemplo... Te venderam que era só chegar e dar certo. Não, eu comecei a cursar medicina. Só que a minha questão foi, quando eu comecei a entrar nos hospitais, que eu comecei esse convívio, eu vi que eu não podia fazer isso por toda a minha vida. Tu não sentiu a vontade, não. Né? Tipo, eu estava acostumado com alegria, com movimento. Com dinamismo do dia a dia, né? Desafios, projetos. Eu acho que, tipo, quando eu cheguei na cidade, acho que a primeira... Eu não tive problemas nas aulas de anatomia. De ver um corpo e estudar anatomia, tocar, não tive. Mas quando eu vi real, que eu vi o sofrimento, que eu fui com a ala de queimados, que eu vi tudo, eu falei, eu não sei se eu posso fazer isso. Por mais que eu goste de ajudar as pessoas, mas eu acho que eu posso ajudar de outra forma. Que é o que eu sempre fiz, tipo, trazendo alegria e lembranças. Mas Gustavo, assim, antes de a gente prosseguir, teve alguma coisa que aconteceu, né, nessa época dos eventos em São Paulo? Eu acho que o sonho de todo mundo, assim, da tua área é de repente estar onde você estava, trabalhando com grandes empresas, com grandes marcas em São Paulo, ou não? Sim, teve uma virada que meu chefe na época ia sair da empresa e abrir outro negócio. Eu estava um pouco também cansado, porque eu não dormia, eu entrava na agência 8 horas da manhã, saía muito puxado, 10, né? 11 horas da noite, às vezes eu tinha evento final de semana, eu vivia viajando, e que todo mundo achava, me ligava, tu tá onde? Eu tô em Recife. Tu tá onde agora? Eu tô em Salvador. Tu tá onde agora? Eu tô em Curitiba. E era assim, era de um voo a outro. Ia na minha casa, nessa época eu dividi apartamento com um amigo meu que trabalhava também numa área de eventos, só que ele trabalhava para Aston Martin e Jaguar, mas ele trabalhava no escritório da própria empresa. Mas a gente quase nem se cruzava, para ter uma ideia. Tipo, eu acho que às vezes no mês eu via ele 5 vezes. Porque eu chegava e ele estava saindo, ele estava chegando, eu estava viajando. Oi, Gustavo, o amigo que tá de fora, né? Rapaz, é bom demais essa tua vida. Tu vive viajando em hotel. E tipo assim, não vou, tipo, todos os hotéis que eu ia eram 5 estrelas. Ele nunca botava a gente num hotel. Tipo, em Fortaleza eu ficava no Gran Uma pousada, não, né? Não. Por exemplo, em Fortaleza eu ficava no Gran Marquise. Mas eu não podia ir na piscina, eu não podia ir na praia, não tinha tempo. Eu era muita responsabilidade. Eu viajava na época eu acho que na minha mala eu ia com
na época, 3 iPads, 5 iPhones, 5 iPods, que eu acho que nem existe mais, que eram os presentes que a gente dava para os colaboradores que tinham melhores performances. Entende? Então era muita responsabilidade. Por exemplo, o Camarote Salvador, só o espaço, um dos espaços que eu fazia eram 2, 3 milhões. Então, Só um dos espaços. um dos espaços. Então, tipo, Na época, né? Na época, a responsabilidade era muito grande, não podia errar. Eu não tinha direito de errar. Eu chegava lá. Tudo isso aí tu foi ficando estressado, cansativo. Tu nem falou, por quanto tempo foi isso? Tipo assim, 5 anos? 5 anos, 5, 6 anos. Nesse. De rojão. Puxado de eventos, mais ou menos isso. Eu conheci muito desse mundo, assim, tipo, de eventos grandes, que eu não podia falhar. E então a responsabilidade em cima de mim era muito grande. Tem uma curiosidade muito interessante que eu falo de como você, que é com a vida e com o do não poder falhar, de como resolver ali na hora a situação, que é nesse camarote de Salvador. A gente tinha um bar. Tipo assim, que o problema acontece e o cara se vira. E eu não tinha opção. O camarote, a gente tinha um bar, o bar era todo de acrílico. E a gente era um lançamento, eu acho que da Lucky Strike. E ele foi quando começaram esses cigarros que mudam de sabor, tem um clique. Um Viper, né? Sim. Não é um Viper, é um cigarro, só que ele saborizado. Ah, tá. E, então o bar, ele mudava de cor, na cores dos sabores do cigarro. Então, por um momento o bar ficava todo verde, por outro momento o bar ficava todo amarelo, por outro momento ficava todo vermelho. E era como se fosse aumentava e diminuía a potência e ia intercalando as cores. Eu entreguei o bar, fui pro hotel, porque o camarote abriu acho que umas 6 da tarde, assim. Então tipo umas 3 horas, entreguei tudo, testei, ok. Foi descansar um pouquinho? Fui descansar para poder voltar para quando abrisse o camarote para entregar para o cliente e o bar funcionando. 5 horas da tarde me chamam porque desligaram os disjuntores, os transformadores do camarote, alguma coisa, e deu um curto-circuito no bar. E o LED queimou. E me chamavam desesperado. Vem pro bar. Tava a gerente de contas, tava. E já ligou direto pro cliente. O cliente também estava no hotel. Então o cliente saiu no mesmo tempo que eu. Eu lembro que quando eu cheguei eu só tive a oportunidade de ver um giro das cores. E o cliente subiu. E o que acontecia? Na hora do branco, o bar não mudava pro branco, o bar ficava igual um estrobo, assim, piscando. Como se fosse, que era o curto-circuito. Então eu acho que eu tive 5 segundos para pensar uma solução para entregar pro cara, porque eu não podia chamar o eletricista, não podia entrar mais no meio do camarote. Tipo assim, deu problema, tinha que tinha que seguir. E eu falei pro cara, ó, eu vi, a gente tem um problema aqui no bar, mas eu achei que ficou muito mais interessante, porque a ideia do carnaval não é essa, é emoção, pulsação, energia. Então, na hora que o bar girar pro branco, o teu bar, ele vai começar a vibrar, ele vai piscar. Ele vai ser o único nesse espaço que vai fazer isso. E quando eu terminei de falar, deu o giro, o bar apagava por 1 segundo e começava... Eles olharam, eu estava com os diretores da Souza Cruz na minha frente. Todo mundo querendo te pegar. E eles viraram para mim e falaram, eu amei. Eu quero assim. Não preciso mudar. Amanhã não. Que massa, cara. Eu respirei fundo. O meu chefe estava no Rio de Janeiro, fazendo o camarote da Brahma. E com o celular aqui, ele escutando a história. Nesse momento, eu acho que eu estava para um período de experiência. Foi o primeiro evento que eu fiz nessa agência. Quando terminou, o meu chefe me liga, eu escutei tudo. Você está contratado. Eu não ia pensar nisso tão rápido. Parabéns, né? Eu não tive outra opção, eu não tinha outra, não existia uma outra opção para mim. E é o que eu digo, às vezes você tem que ter esse jogo de cintura para entender. Na vida, né? Na vida. Para como fazer as coisas acontecerem. Que eu acho que foi também muito o que aconteceu comigo aqui em Buenos Aires. Depois que eu deixei de estudar medicina. Não, mas é que chegar e escuta. Isso é bom para quem está nos ouvindo.
tudo tem uma saída. Então, assim, O importante é você ter, né, uma visão diferente do problema, porque tu já pensou, se desespera, tu já pensou, senta e diz, não tem saída. Você teve a inteligência emocional de... é o que você tem que manter o controle. Porque o cliente, ele te pagou. Ele não quer saber uma desculpa. Ele quer a solução daquilo. Você vai ter que dar. Então, eu não tinha outra opção. Eu tinha que segurar ali, eu não podia me desesperar. Eu via as gerentes de contas desesperadas, quase chorando, e olhando para mim, e eu falei, vai dar certo. Eu vou ter que vender isso aqui. Eu acho que uma coisa da arte também, de vender. Da arte e outra. Quando tu tava contando, eu pensando, e eu acho que quem tá assistindo aqui também. Mas como foi que ele resolveu essa parada? Como foi que ele encontrou essa saída? Eu não daria essa, não. Eu acho que, tipo, da experiência do não se desesperar. Eu tenho muito isso, de pensar em frio. Eu consigo raciocinar, eu consigo isolar tudo e pensar numa solução ali e não me desesperar e sair adiante. Muito bem, muito boa essa saída. E aí tu relaxou e foi curtir o evento e deu tudo certo. Eu relaxei e fui curtir o evento. Mas não nesse espaço, eu saí fui para outros camarotes, porque é o que eu digo também. Você que trabalha com eventos, que eu não aconselho que você esteja nesse mesmo ambiente e aproveitando como o seu cliente, entendeu? A não ser que você seja convidado, eles me convidaram e tudo. Mas eu não me sinto confortável nisso, porque o cara tá me pagando para fazer. Então eu tinha oportunidade de ir, porque dentro disso, como a gente falou, de network, de tudo, então a gente termina conhecendo muita gente. Então eu conhecia produtores de outros camarotes. Então eu fui para outros camarotes. Então, mas sempre com o meu telefone na mão, é aquela coisa. Você pode aproveitar, mas você nunca vai estar. Você tem que estar sempre em estado de alerta. Porque se te chamarem, eu também não podia me distanciar muito do lugar que eu estava. Tipo, porque qualquer coisa que tivesse, eu teria que voltar. Mas deu tudo certo, ninguém me chamou. Não, mas é o profissionalismo, né? Você tá se divertindo, entre aspas, mais em alerta, mas não ali no meio dos seus clientes, né? Do pessoal, da produção. Você tá curtindo, mas em alerta próximo. Ficar perto ali junto com eles, no meio deles não é legal. Acho que deu para pegar. Sim, aí você veio, teve essa experiência inicial, estudando. Quanto tempo tu ainda ficou na medicina? 2 anos e meio, acho mais ou menos 2 anos e meio. E quando eu deixei a medicina, eu pensei, e agora o que eu vou fazer? Mas teve que ter muito pulso e coragem, né? Porque você vem com um objetivo e parar assim no meio do caminho, tem que ter muito pulso. Muito. E também pensar que eu não podia voltar. Entendeu? Eu deixei tudo para trás. É o que eu subi esses dias. Ontem eu acho que eu subi nos meus stories uma coisa que dizia da coragem de você colocar toda a sua vida numa mala de 23 quilos e ir embora e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Uma vez você sai, principalmente você sai do seu país e vive essa experiência em outro lugar e ter que começar do zero, como eu, que não conhecia nada e nem ninguém aqui, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai ter que aprender a se virar e saber lidar com situações. É como eu te falei, eu moro aqui há 12 anos, mas nunca vou ser um argentino. Eu sempre vou ser um estrangeiro. Por mais que hoje eu consiga transitar em vários lugares e as pessoas nem se darem conta de que eu não sou argentino. Ou que eu não sou brasileiro. Que eu não sou argentino. Mas, às vezes, na hora de falar, um costume, alguma coisa, termina captando. Detecta, né? Esse é o documento, né? Por mais que eu tenha um documento argentino, mas lá tem escrito estrangeiro. Ou seja, Tu sente que esse tempo todo ainda tem preconceito com você? Em algum momento? Não, preconceito não. Preconceito não. Eu nunca sofri preconceito aqui. Na verdade, aqui na Argentina, nunca sofri preconceito. Tem umas barreiras. Por exemplo, você vai alugar um apartamento, você vai fazer algumas coisas, eles te pedem muito mais coisas do que se você fosse um argentino. Até porque tem, por exemplo, você alugar um apartamento, tem aqui eles chamam de garantia familiar. Você tem que ser alguma pessoa, seu parente direto, seu pai, sua mãe, seu irmão. É tipo um fiador. É um fiador. Hoje não, hoje você já consegue alugar aqui pagando um seguro calção. Que antena no Brasil você compra uma calção e paga. Só que é muito caro para você fazer. Não, lá no Brasil o negócio é tão. A desconfiança é tão grande que além do fiador o cara tem que dar o calção também. Não, aqui você não tem que dar um calção, mas você tem que dar
que eles chamam de garantia. Que supostamente eles vão te devolver no final do aluguel, mas quase nunca acontece. Porque sempre eles vão dizer que tem uma parede que não pintou, tem uma janela, não sei das quantas. Sempre. Sempre vai ter isso. Legal, Gustavo. Aí você vem, passa esses 2 anos na medicina, não se encaixa, percebe que de repente quer partir para outro caminho. Como foi esse recomeço? Quais foram os maiores desafios que você teve que superar? Então, eu tava nessa de o que eu vou fazer agora. E eu lembro que quando eu estudei publicidade, eu fiz aulas de fotografia. Então, e eu fiz muitas, não trabalhei diretamente com fotografia, mas cheguei a fazer algumas fotos, poder fazer parte de desenhos para os clientes. Então eu tinha que tirar as próprias fotos, principalmente para as lojas de moda. Eu fiz algumas vitrines, eu fiz algumas catálogos para lojas em Teresina. E uma amiga me perguntou e disse: por que tu não tira foto aí? Tu não faz fotos? Tu trouxe tua câmera? Trouxe. E por que tu não faz? Aí eu falei: gente, mas como é que eu vou fazer isso? Eu peguei, coloquei no meu Instagram. Eu acho que na época eu devo ter pago tipo uma publicidade, alguma coisa. E apareceu, começou a aparecer um cliente. Falei: opa, alguém quer. Vai ser esse, um quer, vários querem. Vai ser então, depender de mim, como eu vou vender esse produto. Como vai ser a entrega, né? Vai ser a entrega, como é que eu vou fazer uma coisa diferente, como é que eu vou atrair esse cliente, como é que eu vou abordar. E aí comecei, e sempre no meu serviço eu fazia algo que eu chamava de entrega emotiva, alguma coisa assim. Então eu saía com o cliente para fazer as fotos, e no decorrer do caminho eu sou muito atento de estar percebendo as pessoas. E eu vi que elas se encantaram. Eu lembro que na minha primeira cliente, as fotos foram feitas aqui na Primavera. E na Primavera aqui, todos esses quioscos, como se fossem banquinhas, eles que vendem flores, ficam repletos de flores. Os parques ficam cheios de flores. Então, ela estava encantada, todo lugar que a gente parava, ela ficava encantada com as flores. Então, no dia de entregar, na época eu entregava as fotos no pendrive. Então, no dia de entregar as fotos, eu fiz um ramo de flores. Eu coloquei o pendrive, fiz um chaveirinho assim com umas florezinhas de flores que você compra não naturais, para fazer um chaveiro bonitinho, e coloquei dentro do buquê. E aí escrevi um cartão, sempre eu escrevo um cartão à mão, e falei que espero que sua experiência seja sido tão agradável e tão linda como a Primavera de Buenos Aires. E ela encantou. E aí ela tirou foto e eu falei: aí tá a coisa. Então meu diferencial vai ser como é que eu vou tratar eles. E sempre que eles vão esperar, eles vão ficar esperando como é que vai ser essa surpresa da entrega. Teve outros que eu entreguei um porta-retrato, que eles tinham acabado de mudar de casa, eles iam voltar para o Brasil, já para um apartamento novo. Então eu fiz um porta-retrato bonito, com a foto deles, o cartão falava que esse novo recomeço, merecia uma nova foto, uma nova história. Muito bom, muito bom. Então, e assim foi com várias outras. Eu acho que teve uma que ela estava também. Então isso é o teu grande diferencial, né? Além do material, das imagens, dos momentos, você tenta encantar o teu cliente com algo que ele não estava esperando ali, né? Sempre eu tento ter uma surpresa. Às vezes, uma garrafa de vinho, e também eu tento levar também sempre com humor. É isso que eu estava te falando, tipo, do prédio que eu te contei a história. Então, tipo, tento estar sempre um pouco antenado da região que eu vou, para poder não ser só uma sessão de fotos. Entendeu? Seja interessante, né? Eu vendo um tour fotografado. Muito bom, é então, legal. A gente vai passear, eu vou te contar uma história, para não ficar aquela coisa vazia, sabe? Só de fotos. Então, tu vai estar caminhando, a gente vai fazer umas fotos, que também cansa, imagina, tem pacotes que são 30 minutos, mas tem pacotes que são 3 horas. Então, 3 horas eu caminhando contigo, sem ter uma interação, sem te contar nada, não vale. Fica monótono, né? A pessoa também vai passar 3 horas caminhando sem saber nada. Tá aqui na praça, e qual é a história dessa praça? E por sinal, que praça linda, né?
Linda. Que praça linda. Bom, olha, isso que ele falou, tem a história de tudo a gente querer internacionalizar o nome, mas tem um nome sim, que você está assistindo, você, não sei se sabe, mas isso aí que você faz é o over delivery, né? Você entregar algo a mais do que você já se compromete. Quando você faz isso, você aumenta a chance, né, de fidelizar o cliente, de ser uma experiência marcante para ele. Então você no seu negócio, por exemplo, de modo geral, porque a gente pode falar para o nosso público aqui que é de outro segmento, Sim. né? Você, por exemplo, ver aqui a minha mente, você tem uma oficina, aí você faz a revisão do carro da pessoa, o que custa, né? Ele não está nem esperando, você manda lavar, você bota aquele pretinho no pneu. É um encantamento. É porque tipo, tem várias oficinas. Então, mas o cara vai lembrar daquele detalhe. Rapaz, eu vou levar lá porque da última vez ele me deu uma lavagem, eu nem pedi, que esperava. legal, né? Eu nem esperava. Eu não esperava. E não custa, o que custa? Não é nada. Ou seja, cria esse diferencial no teu negócio. E principalmente você que de repente, lá no Brasil tem essa onda também, Gustavo. Você bota um açaí, tá dando certo, uma loja de açaí. Quando tu vê todo mundo em toda a esquina tá botando uma loja de açaí. Só que ele não vê o diferencial daquele cara, o lugar que aquele cara colocou. Aqui também tem muito. Aqui, acho que, não sei se caminhando por aqui, tu já deve ter visto a quantidade de cafés que tem. Rapaz, eu vi também lojinhas 24 horas, muita, né? Aquelas lojinhas, tipo aquela de conveniência. Aí o que eu digo é assim, já que tem muito, assim, o que é que tu pode trazer de diferencial pro teu negócio? Para tu não ser mais um, né? Não é assim? E aí, parabéns, realmente você encontrou, inclusive, você que está assistindo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, se você me permitir, eu vou colocar aqui as suas redes sociais, o seu contato, tá bom? Hoje, quem vem a Buenos Aires, eu vou já voltar com esse assunto, né, das fotos, quem vem a Buenos Aires e quiser te contratar, aí como é que funciona? Agenda, um horário, quais são os pontos, ele escolhe, você sugere? Então, me encontra pelo meu Instagram, né, fotógrafo brasileiro. Vai estar Gustavo Doville, mas se você procurar também fotógrafo brasileiro em Buenos Aires também, eu vou aparecer. E eu tenho um catálogo já pronto, os pacotes prontos, mas é o que eu digo, eu não sou inflexível. Por exemplo, agora um cara me chamou, eu acho que ele é do México. E ele, no pacote que estava lá, na página, ele contratou pelo Airbnb, porque eu também estou no Airbnb, eu estou no Get Your Guide, vou colocando, vou expandindo para as pessoas poderem me encontrar por todo lado. Principalmente você está de parabéns, porque você apareceu para mim em destaque. A gente chama isso, Gustavo, de multicanais. Esteja em todo canal que você puder, principalmente se for gratuito, ou não? Sim. Aproveitar todas as oportunidades que tem. Então, nesse pacote que ele olhou, é uma experiência que eu vendo em Palermo. Ele é um mexicano. Ele é um mexicano. E é um passeio fotografado em Palermo, de uma hora e meia mais ou menos. Eu te levo para conhecer a parte de Palermo Sorro. Então a gente vai caminhar pelos murais, vai fazer umas fotos. A ideia é você caminhar com alguém que mais ou menos conhece, que eu acho que eu mais ou menos conheço, e levar uma recordação. Só que ele me perguntou: existe a possibilidade de eu fazer esse passeio em outros lugares? Claro! Quem me vai impedir de estar em Palermo, de vir para Casa Rosada? O interessante é que ele feche esse pacote e que saia feliz e que eu também saia, que ele me pague. Claro. Então é o que eu digo, você não pode ser, principalmente nessa parte que você mexe com turista, você não pode ser também tão inflexível. Porque, por exemplo, eu faço muito pedidos de casamento. Eu tenho um agora para fazer na semana que vem, e o cara queria fazer, que também tem uma ideia, você também tem que saber levar a situação. Ele quer fazer o pedido em Porto Madeiro, só que ele quer fazer à noite. Eu acho que não é tão interessante. As pessoas verem à noite e tal. Só que você tem que levar em conta que Porto Madeiro, à noite, é um lugar, principalmente no final de semana, é muito cheio. A ponte, ela fica cheia de gente, ela fica cheia de fotógrafos vendendo fotos ali, tem gente caminhando, vai ter gente vendendo aqueles balões com luz, então não fica interessante. Então, ou a gente faz mais cedo, ou a gente faz muitos parques. Aqui tem a Floralis genérica, que é aquela flor de metal. A gente tem o Rosedal, que é lindo. A gente tem aqui na Praça São Martinho.
pode escolher no próprio Porto Madeira, só que mais tarde, mais cedo. Então, é isso que eu falo. Tipo, a gente tem que levar o cliente para aquela melhor experiência. Porque às vezes ele está achando que vai ficar bonito, só que vão ser fotos com flash, porque eu não tenho como fotografar. Não tem a luz natural, né? A beleza do dia, né? Claro, e é uma situação, por exemplo, de pedido de casamento que é muito surpresa. Então, eu tenho uma reunião prévia com o meu cliente para explicar como é que vai ser aquele pedido, como é que vai ser aquela abordagem, porque a noiva não sabe. Então, eu tenho que chegar, ele vai desenvolver uma forma que eu vou abordar eles. Eu tenho um momento que eu dou um sinal para eles fazerem. E disso eu tenho milhões de histórias engraçadas de pedidos de casamento que todas deram certo. Mas nesse momento de te dizer agora, eu coloco um de costa pro outro, então eu peço para ela, eu faço foto só da noiva, então eu vou fazer foto que é o momento que tu tá te preparando. E eu vou colocar vocês de costa. Eu digo, fulana, quando eu te der o sinal, tu vai olhar por cima do ombro dele. Só que isso eu já conversei com ele. Nesse momento é o momento que ele vai estar ajoelhado. E quando eu toquei nele, eu falei, agora, ele me olhou e disse, as alianças estão na mochila. Ai, meu Deus. Então, você tem que saber como levar a situação para não. Porque aquilo ali já podia destruir todo mundo. É igual aquela história da primeira impressão. Só tem aquela chance. Então, aí eu tipo, vamos fazer assim, eu acho que fica melhor. Deixa eu aproveitar só esse ângulo teu que eu gostei dessa tua virada de cabelo. Então, ele, depois eu vou pegar uma água ali. Aí já coloco em uma situação mais tipo, tempo ali. Aquela coisa do jogo de cintura que eu falo, né? Que a gente tem que ter. Que tu tem muito isso, né? Que tu aprendeu aí no decorrer das tuas experiências, né? Tu já aprendeu a lidar com isso. E aquela coisa, que é o que eu digo, as pessoas me perguntam, e no momento você não fica nervoso? Claro que fico nervoso. Porque como tu falou, eu só tenho aquele momento. Eu me emociono também com os pedidos. Hoje é o que mais te procuram? O que mais procuram são pedidos de casamento. Pedido de casamento e fotos de lua de mel. Legal. Gustavo, então hoje a tua principal atividade desde essa tua mudança, nessa transição de carreira da medicina, foi se aperfeiçoar e ir trabalhando nesse segmento de momentos fotográficos, isso, né? Como profissional de fotos. Eu também trabalho com a minha parte de publicidade aqui. Eu tenho a minha agência que é só minha, eu sozinho. E eu atendo clientes daqui, do Brasil, dos Estados Unidos. Então, mexo com toda essa parte de criação de logomarcas, de posicionamento de marca, de redes agora sociais. Agora de sites, né? Conosco. Site conosco. Já vai fazer essa parceria agora de sites. Da hora. Porque eu já tentei estudar programação, mas não entra na minha cabeça. Mas eu vou tentar de novo. Prometo. Pronto, eu vou passar aqui o comando para ele, que o que ganha, assim, os maiores ganhos é quando a gente tem a parte comercial. Essa parte, eu tenho meus desenvolvedores lá, o programador, o web design, o design, né? Mas o comercial, que é o que você faz com maestria, é o grande diferencial, né? Aí a gente vai fazer essa parceria que eu tenho certeza é internacional. E foi outra coisa também que me chamou a atenção, é essa parte de marketing, porque eu comecei a trabalhar mais forte com marketing na pandemia, que foi quando parou a parte de fotografia. Então eu pensei, o que eu faço agora? Então eu comecei a entrar nas páginas de Facebook, de social media, dos grupos. E aí eu lembro que tinha uma cliente pedindo a alguém para mexer nas redes. Eu falei, por que eu não vou fazer isso? Porque se eu sei fazer a parte de desenho gráfico, se eu entendo muito de imagens, se eu entendo muito de redes sociais e tudo. E eu fui, falei com ela, e ela fechou. E depois ela indicou para 2 mais, eu já tinha 3. Depois eu criei um portfólio e comecei a mandar para outras pessoas e começaram a aparecer. Eu falei, gente, é tudo isso, não tem medo. Que é o que a gente estava conversando, que eu lembro que eu falei do cliente que queria abrir um evento de tango, mas ele sempre estava achando que tinha que melhorar algo. Eu falei, não, vai em frente, começa, né? vai. No meio do caminho tu vai desenrolando. Pega essa visão aí. O melhor o principal é dar o start. É verdade. Vai. Lógico, também tu não vai sair vendendo açaí se tu não souber fazer açaí. Mas você, porque já era publicitário, já entende da comunicação da coisa, né? Claro. Se tu já sabe, vai. Tu sabe costurar, tu acha que dá conta de fazer umas bainhas de calça, uns ajustes? Começa. Depois daí tu já vai fazer a calça, tu já vai fazer a camisa. Mas tu vai ter que começar, pra tu perder esse medo.
O grande lance das pessoas é o medo do cliente. Entendeu? E é simples, você tem que saber conversar com ele, entender e entregar. Agora, entregar um produto de qualidade. Tem a entrega verdadeira ali do que ele pediu, né? Não adianta ele pedir verde e tu entregar vermelho. E sempre dá tão melhor. Ou seja, lógico que nas fotos, quando eu comecei a fazer fotos, não eram as mesmas fotos que eu faço hoje. Hoje eu já entendo melhor de um ângulo, eu já entendo melhor o que o cliente quer, eu já sei qual é o momento que eu tenho que fazer aquele brinde, qual é o lugar que vai ficar melhor, qual é a posição que a pessoa quer. Lógico, eu tenho uma reunião antes, porque tem gente que quer, não, porque quer trazer roupas, quer, então eu aconselho 2 a 3 roupas, não mais que isso, porque também você perde muito tempo naquele negócio de troca de roupa e vai perdendo também a dinâmica da sessão de fotos, porque no decorrer ela vai fluindo, que é o que eu digo, sempre converso com meus clientes isso, tipo, entender que ninguém aqui é modelo. A ideia da gente nessa sessão de fotos, principalmente se você a primeira sessão de fotos que você vai fazer, é se divertir, é viver essa experiência. Relaxar, vamos brincar, a gente vai fazer, vai dar certo, você vai ter suas fotos, mas relaxa, vive, ninguém te conhece, tipo, vergonha de fazer pose, ninguém te conhece. É a tua oportunidade de aproveitar, de se soltar, que ninguém aqui te conhece. Você está numa cidade que aqui, por exemplo, em Buenos Aires, ninguém vai estar te olhando, vendo. Eu acho que o grande desafio mesmo é a pessoa se soltar, né? Porque às vezes fica meio tímida ali, né? Foi outra coisa também que eu aprendi, essa dos presentes, depois eu inverti a história. Em vez de eu te dar o presente no final da sessão, quando eu te entregar só, porque como agora eu já não tinha mais pendrive, eu já te entrego num drive, então eu fiquei pensando, como é que eu faço essa entrega se agora eu te mando só um link? Às vezes eu te dou um cartão com um QR Code que tu vai escanear, mas muitas vezes o cliente deixa para fazer a sessão de fotos já tipo, quase no último dia da viagem. Então não tem esse tempo para entrega. E eu percebia muito que, tipo, eu tinha que quebrar esse gelo no começo, porque é uma pessoa que não me conhece. Então, vai vir com uma pessoa estranha, que sou eu, fazer umas fotos minhas. Como é que eu vou pousar para esse cara, entendeu? Como é que eu vou relaxar desafiador, com ele? né? Desafiador. Então eu comecei a dar o presente no começo. Por exemplo, eu dou às vezes uma garrafa de vinho, uma caixa de alfajor, com coisas daqui. Então, naquele momento, o cara já se abria, porque eu já chegava para ele com um presente que ele não estava esperando. Quebrou o gelo. Já quebrava o gelo. Ai, nossa, não estava esperando, que legal, não sei o que. Tá. Ele já começava a falar. A gente já começava a conversar dali. E eu que já falo pouco. A gente se conheceu, que já foi falando e, né, também já teve uma sintonia boa. Claro. E ajuda também você não ser tímido, né? Você não ser tímido nesse segmento. Logicamente que em outros segmentos de você você não é obrigado a estar frente a frente com o cliente. Você tem que entender negócio, visão e não desistir. Porque eu podia ter desistido. Porque não é que eu comecei e já foi uma foto atrás da outra. Não. Teve meses que tipo, não tive ninguém. Eu tive sorte também de agendar um dia que você estava programado, você já vai fazer uma viagem, né? Aí a agenda dele tava livre, aí deu certo. Daqui a 2 horas? Daqui a 2 horas ele... Sim, nesse início, né, que você começou, os primeiros clientes, foi desafiador para você essa nova fase? Você sentiu um certo medo? E quando foi que você percebeu assim que estava dando certo e que você podia investir cada vez mais? Sim, foi desafiador, porque, como eu te falei, eu não tinha essa experiência de fotografias, de ter esse contato com o cliente, como é que eu vou abordar ele, sabe? As pessoas chegavam, gente que eu não conhecia. Então... A gente fica também com receio, né, Gustavo? Do que tu entregar, será que ele vai gostar, exatamente, né? Tipo, meu Deus, e agora? Como é que eu vou entregar essas fotos pra esse cara? E eu acho que nos primeiros que eu fiz são uma lua de mel. Então, tipo, é um momento que a pessoa quer registrar, quer ter essas fotos. Eu não posso errar, eu não posso errar. Eu não tenho como... Tem a segunda vez. Fazer a segunda vez, claro. Só que depois você vai aprendendo. Por exemplo, hoje nos pedidos de noivado. Lógico, aquele momento eu gravo com uma câmera em cima do meu celular para filmar também. E para qualquer falha, eu tenho um backup ali. Mas eu já consegui
hoje em dia, com mais jogo de cintura e tal, então a gente consegue fazer aquele pedido, o momento, porque a foto tem que ser aquela, do momento. Depois eu posso reproduzir. Lógico, depois eu posso pedir, vamos fazer de novo? Agora mais relaxado, que já passou, que a pessoa não tá mais tenso, porque o cara fica muito tenso. Mais descontraído, não sei o que e tal. Mas eu não posso pedir pro cara ajoelhar de novo. Entendeu? Porque não vai ter aquela mesma emoção. Mas eu posso agora pedir um detalhe de uma mão, de colocando uma aliança, eu posso pedir agora mais um beijo, eu posso pedir quando eu levo as flores, então para ele fazer de novo uma entrega de flores dela, mais com as flores, então só que isso vai com o tempo, porque depois você começa, antes você começa a cobrar, meu Deus, como é que eu vou pedir para esse cara fazer de novo, ele vai achar que eu não fiz as fotos no começo, entendeu? Eu já tenho as fotos, mas eu preciso que a gente tenha uma quantidade maior para você poder escolher. Hoje tu já sabe conduzir muito melhor, né? O casal, pra cá, pra lá, fica assim, fica assado. Hoje, com essa história aí é parecido com a história da luz lá que tu contou aí. O cara sabe conduzir o cliente à entrega final para ele ficar satisfeito, né? E principalmente por pedidos de casamentos, geralmente acontece assim. Tu vai me chamar, a gente vai fazer para fazer esse pedido. Só que a noiva não sabe, obviamente. Então eu vou ter que também ser um pouco à toa aí, porque eu tenho que te abordar como se eu estivesse oferecendo alguma foto grátis para depois tu pega no meu Instagram se tu gostar e tal. Só que a menina não sabe, o cara sabe. Só que fica naquela forma. Eu tenho que abordar de um jeito para eu não dar a opção da noiva dizer que não quer. Entendeu? Porque se acontecer, ela fala, não quero fazer foto, não gosto. Entendeu? Já aconteceu? Nunca aconteceu. Aconteceu também do cara pedir em casamento e a moça não querer, não, né? Não, eu respondo. Coitado, né, mano? Responde pra não acontecer isso. Porque eu vou ficar pensando, aí eu vou ter que saber o que eu faço. Baixo a câmera, fico olhando, peço desculpa. Como é que eu vou cobrar, né? Como é que eu vou cobrar isso? Não, e a gente nas sessões, por exemplo, eu tenho muitas sessões que é com o violinista. Então eu tenho que posicionar o violinista de um jeito que eu te leve para o lugar, mais ou menos, de fazer as fotos, e a pessoa não veja o violinista. Porque se vê ali, já sacou, né? Já sacou tudo. Eu consegui ver várias desses vídeos, dessas fotos que eu tô falando com o violinista. Tem uma sessão, essa que eu te falei do cara que eu falei, pega as alianças, agora, que tá olhando essa mochila, eu tinha violinista, eu tinha um cinegrafista, eu tinha um drone. O drone já tinha subido. E o cara, eu falei, meu Deus, e agora a mulher vai ver esse drone voando e vai perguntar o quê? A minha sorte foi que eu não dei o sinal pro violinista vir, entendeu? Então, é aquela coisa, tipo, eu fico até o último segundo que eu vejo que vai dar tudo certo para poder mandar o violinista vir. Eu tenho só um sinal de mão que eu tenho que fazer para ele vir, e ele, quando ele vem, ele já vem tocando. E a experiência do produtor de eventos, viu? É uma mega estrutura. Uma mega estrutura. Como eu disse, aqui na descrição desse vídeo, vai lá no Instagram dele, do Gustavo, né? Na descrição desse vídeo tem um link e vê lá esse portfólio, né? Esse portfólio, é. E como eu digo, como a gente estava conversando, você tem que entender o seu cliente e não desistir. Tudo vai na conversa. Claro, sua experiência conta, mas você aprende. Tudo você aprende. Só basta você ter vontade de fazer. E Gustavo, eu queria saber faz quanto tempo que você tem essa atividade de entrega, né, da produção dessas fotos? Faz quantos anos já que você está nesse segmento? De fotos, eu acho que eu devo estar uns 7, 8 anos, mais ou menos, fazendo isso. Legal. E eu queria saber nesse momento como é que você vê a Argentina, porque assim, tem muitos turistas, é a quarta vez que eu venho aqui, e cada vez mais eu vejo o tanto que essa cidade é internacional. Uhum. É chinês, é europeu, alemão, eu vi gente do mundo inteiro. Engraçado isso, né, cara? Como a Argentina é globalizada. Como é que você vê a economia daqui, os últimos 5 anos, vamos falar da pandemia para cá? Como é que você vê a economia, esse novo governo que está chegando? Não precisa falar de político, mas o que é que você sente de fato do crescimento do país, da economia? E às vezes tem alguém que está nos assistindo que tem o sonho de morar aqui, né, que já ouviu alguma coisa da qualidade de vida, do clima. Fala aí pra gente como é que está o atual momento do país, da cidade, para empreender.
né? Essa parte da economia? Bom, já passei por vários momentos aqui, momentos de crise brava. Agora a gente está num momento que a economia está um pouco mais estabilizando. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, a gente teve um índice de inflação que era 45% no mês. E hoje a gente está em quase, eu acho que 4, 5 por ano. Lógico, com tudo isso aumentou muito. É o que eu vejo. Por exemplo, estava lendo uma matéria ontem que falava da baixa turismo brasileiro. No verão do ano passado e no inverno do ano passado para cá, diminuiu 42% de turismo, de turistas brasileiros aqui. Você via muito mais caminhando pela Flórida, muito mais brasileiros. Só que com a questão da mudança dos valores, de todos, o dólar está um pouco mais equilibrado, então aumentou muito as coisas aqui, aumentaram muito. Então isso um pouco fugiu dos clientes, afugentou um pouco o turismo brasileiro. É o que eu digo, você tem que se renovar. Então, tipo, eu vi que se eu não tinha mais tantos turistas brasileiros, eu tinha que investir com o internacional. Então, tipo, eu fui com os latinos, depois eu passei com os americanos, eu fui para os espanhóis. Então, eu fui abrindo leques de possibilidades, porque eu vi que estava vindo gente. Não é que deixou de ter turista, só que mudou. O turista mudou. Antes era mais brasileiro, Mas era né? mais brasileiros, né? São muitos americanos. Muitos europeus. Então, eu tive que me adaptar para esse público também, que também já é outra coisa. Eles já são muito mais metódicos, com exigências já Sérios, né? mais sérias. Então, você tem que ver como quebrar o clima com eles é mais difícil. Tem a questão, a gente está muito acostumado a abraçar, do toque, então tem que estar mais ali calculando, ver como é que vai fazer, para não ser tão invasivo, com eles. Mas, falando na questão da economia, a taxa de impostos aqui era muito alta para a questão de abrir empresas. Tanto que quando eu teve há acho que uns 6 anos atrás, o meu chefe do Brasil quis trazer a agência para cá, porque eles atendem a Quilmes no Brasil. Quis abrir aqui. Mas a taxa, o imposto era tão alto que não convém. Ele disse que eu prefiro seguir fazendo no Brasil, pagar tudo para mandar para cá, do que abrir aqui. E está agora tendo um pouco mais de abertura para isso. Agora está tirando algumas taxações de produtos. Não sei se devagarinho está tendo mais incentivos, né, para trazer empresas, né? Claro, para a parte privada. Estão começando a querer privatizar mais algumas coisas que realmente não funcionavam, por ser pública, né? Então, um gasto muito alto. Então ela é aquilo. A gente tem que esperar também. Foi muitos anos de crise, então não posso esperar que 1 ano, 2 anos vá. Um governo apenas já mude tudo, né? Claro que isso vai mudar de uma hora para outra. Agora está tendo uma volta muito grande de brasileiros voltando, que moravam aqui, estudavam aqui medicina, e eu vejo todo tempo esses brasileiros voltando porque falaram que o custo de vida está muito alto. Eu alguns dias, é a segunda vez, eu vim ano passado, em março, eu acho, eu não achei barato realmente, não. O dinheiro que eu tô gastando aqui, eu vou te ser sincero, dava para mim ir para os Estados Unidos 2 vezes. Hotel, passeios, passagem, é o mesmo custo de eu ir para os Estados Unidos. Até mais caro. E dava para ir para a Europa também. Muito caro, muito caro. Tá bastante caro aqui agora. Mas assim, quer dizer então que você vê uma boa expectativa. Eu tenho uma esperança. O argentino em si, ele está vendo com bons olhos esse governo e está acreditando que vai vir coisa boa. Tá. Por exemplo, o que eu estava te dizendo, tipo, 2 anos atrás eu tinha uma inflação alta no meu aluguel, do meu apartamento, e se abriram possibilidades de créditos hipotecários, que isso aqui tinha muito tempo que não tinha, e eu consegui comprar minha casa. Entendeu? Então, é um avanço. Entendeu? Então, acreditar que as coisas vão funcionar e que isso a gente não tem muito
Acho que eles estão tão acostumados a passar por tantas crises que já passaram, que eles seguram e eles acreditam. Isso eu tenho muito deles que eu acho que eles reivindicam muito. Não sei se você chegou a ver as barricadas, né? Eles são bem políticos, né? Eles. E tem uma coisa isso também que é importante, que eles são muito politizados. Eles entendem muito de política. É um país que lê muito. Você vai pegar um táxi, o cara sabe te contar a história, entendeu? Todo mundo aqui sabe conversar, todo mundo lê muito, todo mundo entende muito. Ninguém tá tão perdido na política. Eles tentam se manter muito e reivindicam muito. Tanto que às vezes chega até a ser chato de estar o centro está todo tempo fechado porque está tendo manifestação, mas funciona de alguma maneira para tentar conseguir alguma coisa, eles conseguem. Muito bem, muito bem. Eu também, né, cada vez que eu venho aqui é a mesma história, né? As pessoas têm uma boa expectativa de que vai melhorar, de que está indo no caminho certo. Espero que continue assim. A Argentina, não sei se você sabe, mas é o principal parceiro comercial do Brasil e que a gente quer que o país cresça e dê certo, que aí consequentemente fica bom para os dois lados. Bom, finalizando aqui a nossa conversa, né, eu queria presentear você eu trouxe aqui o meu livro, né, A Era das Empresas Enxutas e Lucrativas. Acredito que você vivencia isso, né, a questão de diminuir custos e maximizar os lucros, né? Isso é um presente meu a você, né, pelo nosso primeiro contato. Amplia nosso network, nossa conexão Brasil e Argentina. Essas parcerias que a gente estava conversando agora. Isso, com certeza. Para finalizar, Gustavo, eu queria que você desse aí uma palavra, né, na sua perspectiva, né, para as pessoas que estão em mudança de carreira, para as pessoas que de repente são CLT e querem empreender, ou então o cara que de repente, que isso acontece demais, né? Eu que lido com muitas pessoas que estão empreendendo, o cara tá num negócio que não tá dando certo, tá patinando, fica um pouco para trás e ele quer mudar. O que é que você poderia falar para essas pessoas para que elas se atualizem, né? E consigam se destacar de novo e então conseguir achar uma atividade ali que ela se complemente e que dê certo. Qual é a sua visão e o que é que você poderia transmitir aí para a nossa audiência? Cara, primeiro de tudo, eu acho que é não ter medo. Não ter medo de mudança, porque a vida é feita de mudanças. E se eu acho que eu não estou satisfeito nesse lugar não me cabe mais, seguir adiante. Não vai ser fácil, não é fácil para nada, não é fácil para mim, não foi fácil para ti, não vai ser fácil para ninguém, a não ser que você já veio de uma família rica. E acho que nem assim, né? E hoje em dia que tem que dar continuidade. Então, é acreditar. Primeiro você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Se você acredita e você sabe que você pode fazer, seguir adiante. Não desistir no primeiro obstáculo, porque eles vão aparecer. E força, foco, fé em Deus e inovar. Se você acha, eu tô fazendo um sanduíche, mas não tá dando certo, então, tipo, cara, olha, a internet tá aí pra tu pesquisar o que estão fazendo, sei lá, procura o que estão fazendo nos Estados Unidos, sabe? O que tá fazendo, sei lá, vai pra Espanha, olha na Espanha, que é mais parecido com a gente, o que é que eles estão fazendo lá que eu posso trazer pra cá, sei lá. Aí eu não tenho, sei, eu vendo sanduíche de queijo e presunto, mas eu moro na praia, porque eu não posso fazer de camarão, sabe? Por que eu não posso fazer um pouco diferente? A galera gosta de imagem. E hoje em dia a gente vive num mundo de fotos. Fotos instagramáveis. Exatamente. Então, se tu colocar um coco diferente com desenho, a pessoa vai comprar. Nem que você pode tirar aquela foto, mas ela vai comprar. Ela compra só para tirar a foto com o produto, né? Exatamente. Tipo, lá no Brasil, falando nisso, tá numa onda agora, depois de pesquisa, do morango do amor. Tu já ouviu falar? Tu viu? Não, eu vi como uma trend, alguma coisa assim, mas eu não cheguei a ver muito o que é. E eu tô bem pouquinho dias, uns 3, 4 dias. Acho que parece pelo que eu vi uma foto rápida, eu acho que parece tipo uma maçã do amor, não é? Só que aí ele mela, né, fica uma maçã do amor só com morango. Cara, tá aí, e qual foi a novidade que o cara fez? Nenhum, e vendeu, e deu certo. Tá bombando, e, pronto, agora é a vez do momento. Tipo, tá aí, é isso, tipo, vê uma coisa e testa. Não deu certo com o morango, mas pode dar certo com a uva.
Entendeu? Vai provando. Eu acho que a ideia, tu tem o teu negócio, tu tem o material para tu testar. Então testa, prova, coloca lá no mostrador do teu serviço. Não funcionou? Bom, testa outro. Vai testando. Uma hora algum vai dar certo. E, como você está dizendo, na Argentina não é diferente. Tem que perseverar, tem que mudar e tem que ir testando. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Tudo é feito com muito carinho. Agradecer mais uma vez o Gustavo e as redes sociais dele aqui embaixo. Se você quiser bater um papo com ele aqui, né, na Argentina, pegar umas dicas, contratar ele aí para os serviços. Qualquer dúvida aqui de Buenos Aires, você está vindo para Buenos Aires, você está com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo tranquilo, eu vou te responder sem nenhum problema. Se você precisar de uma assessoria para sua viagem, você pode falar comigo. Mas se você tiver só alguma dúvida, quer só tirar uma dúvida, Gustavo, eu estou indo para aí, como é que está o clima, o que eu preciso levar, pode falar comigo, eu sou super aberto para entender vocês, para a gente conversar, conhecer gente nova, não tenho nenhum problema com isso. E é isso aí, viu? Muito obrigado, espero que você tenha gostado também. Prazer. E aí, até a próxima. Valeu! Eu vou te apresentar a Giro Coworking, especialista em endereço fiscal. Nossa sede fica aqui em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora, localização privilegiada e estratégica, próxima a vários pontos comerciais e repartições públicas. Aqui no Coworking também realizamos o gerenciamento e recebimento de todas as suas correspondências e encomendas. A contratação do nosso serviço de endereço fiscal é 100% online e zero burocracia. Em até 15 minutos é possível concluir todo o processo e já disponibilizamos toda a documentação que você precisa para abrir e ou atualizar o seu CNPJ. Você empresário que ficou interessado e quer saber mais, clique agora mesmo nesse link abaixo e fale conosco.